Olá, veja agora o que virou notícia no dia de hoje. Mais uma mudança no Ministério da Saúde. Sai Pazuello e entra Queiroga. Esse é o quarto a ocupar o cargo em um momento em que o sistema de saúde está à beira do colapso devido à pandemia do coronavírus. Fase emergencial SP é marcada por ruas vazias na capital paulista. Covid-19. O mundo ultrapassou a assustadora marca dos 121 milhões e 700 mil casos da doença. E o número de mortos é de mais de 2 milhões 691 mil. Segundo o levantamento, agora são os jovens que estão sendo mais afetados pela Covid-19. São Paulo zera imposto de leite, reduz ICMS da carne e prorroga a suspensão de corte de gás e água no estado. Confira ainda nesta edição. Futebol. Conmebol divulga novo calendário da Copa América 2021. E hoje tem o quadro Política em Foco. O comentarista político Eudes Ricardo, da nossa parceira Connect TV, entrevista a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL aqui de São Paulo. Essas e outras notícias que foram destaque no dia de hoje você confere a seguir. Quinta-feira, 18 de março de 2021. Verão brasileiro. Acompanhe a partir de agora a edição de hoje do 8 News. Edição de hoje do 8 News aqui na TV 8. Terminando mais uma jornada de trabalho e, claro, sempre com tempo para ficar muito bem informado. Obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaque às notícias sobre a Covid-19. E muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando a todos aí com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos parceiros que transmitem o nosso editorial, a TV 8 de Porto Velho, lá em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E abrimos o editorial de hoje falando sobre política. E a notícia vem de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa semana a nomeação do cardiologista Marcelo Queiroga como ministro da Saúde, o quarto a ocupar o cargo em um momento em que o sistema de saúde está à beira do colapso devido à pandemia do coronavírus, que já deixou aí quase 280 mil mortos. Confiram todos os detalhes sobre esse assunto na nossa reportagem inicial de hoje na tela do 8 News. Roda. Agora é oficial. O presidente Jair Bolsonaro já definiu o nome que vai substituir Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Será o cardiologista Marcelo Queiroga. É o quarto ministro da Saúde desde o começo da pandemia de Covid-19, há pouco mais de um ano. A troca ocorre em um momento em que o sistema de saúde está à beira do colapso devido à Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados 1.057 óbitos relacionados ao novo coronavírus. Agora, o número de mortes no total chegou a 279.286. Mais cedo, nesta segunda-feira, o governo brasileiro anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que devem ser entregues até setembro. Então, nós estamos contratando 100 milhões de doses da Pfizer, da forma como está apresentada no cronograma. 1 milhão em abril, 2 milhões e meio em maio, 10 milhões em junho, 10 milhões em julho, 30 milhões em agosto, 46 milhões em setembro. Pazuello também anunciou a aquisição para o segundo semestre de 38 milhões de doses da vacina da Janssen, da farmacêutica americana Johnson & Johnson. O balanço da vacinação contra a Covid-19 de ontem, quarta-feira, dia 17, apontou que 10.713.615 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 8 horas da noite de ontem. Esse número representa aí 5,6% da população brasileira. E a segunda dose já foi aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 3.916.493 pessoas, cerca aí de 1,85% da população do país. No total,
14.630.108 doses foram aplicadas em todo o país. No estado de São Paulo, foram vacinadas 4.203.639 pessoas. 6,59% da população já recebeu aí a primeira dose e 2,49% da população do estado de São Paulo recebeu aí a segunda dose da vacina. E a gente continua mantendo aqui a nossa campanha do 8 News, vacina sim. É muito importante que você seja vacinado, que você leve os seus parentes mais idosos aos postos ou aos drive-thru para que sejam vacinados. Essa é a única maneira, além do uso da máscara, do distanciamento social, que a gente tem aí para se livrar de vez aí dessa doença. Então, o 8 News está na campanha Vacina Sim. Vamos continuar com o nosso editorial, destacando agora a seguinte manchete. OPAS alerta sobre preocupação com um nível recorde de infecções aqui no Brasil. Pois é, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou na quarta-feira sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil. A diretora da OPAS, a Carissa Etienne, falou do atual momento do sistema de saúde brasileiro e também sobre a importância de liderança sobre conter aí o avanço da doença. Direto de Washington, nos Estados Unidos, sede da OPAS, com som e imagem em mais uma reportagem internacional para você, agora na tela do 8 News. Roda. Preocupação com o Brasil. Nesta quarta-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no país, onde foram registradas 2.841 mortes pelo vírus na terça-feira. Em uma coletiva de imprensa, a diretora da OPAS, Carissa Etienne, destacou a necessidade de liderança para conter o avanço da doença. A situação no Brasil serve como advertência de que manter a Covid sob controle requer atenção contínua de autoridades e líderes de saúde pública para proteger as pessoas e os sistemas de saúde do impacto devastador do vírus. A diretora da OPAS informou que o Brasil registra atualmente o maior número de novos casos na região da América Latina. Várias áreas do Brasil estão vivenciando um nível recorde de infecções e os leitos dos hospitais estão quase na capacidade máxima em mais da metade dos estados brasileiros. O Brasil é o segundo país com mais mortes e contágios por Covid em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Especialistas apontam que o rápido aumento da pandemia no país poderia alcançar em breve cerca de 3.000 mortes diárias e elevar o balanço total de mortos para 500.000 ou 600.000 antes da generalização das vacinas. Aqui no Brasil, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, decidiu na quarta-feira prorrogar por mais uma semana as medidas restritivas que incluem aí um toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã no estado. Castro decretou as medidas restritivas na última sexta-feira, dia 12, e elas iam, a princípio, até esta quinta-feira. As restrições são aí uma tentativa de frear o avanço da pandemia de Covid-19 no estado, que tem apresentado alta em novas infecções nos últimos dias. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 82,9% dos leitos de UTI do Rio de Janeiro estão ocupados. Apesar da determinação estadual, os prefeitos têm autonomia aí para adaptar as medidas conforme a situação epidemiológica de cada município. Em nota da gestão fluminense, Castro reforçou aí o pedido à população para que cumpra as medidas restritivas e, claro, mantenha aí o distanciamento social e, principalmente, o uso de máscaras. Na última sexta, o governador fez anúncio de decreto de restrições um dia após o prefeito do Rio, Eduardo Paes do DEM, ter prorrogado medidas restritivas na capital, que estavam em vigor desde o dia 5. Paes, entretanto, ampliou o horário de funcionamento de bares,
restaurantes para até às 9 da noite. Na prática, o anúncio de Castro ampliou as principais determinações da capital para estado, entre elas o toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã. A restrição proíbe a permanência de pessoas na rua no horário estabelecido, mas não a sua circulação. Fase emergencial SP é marcada por ruas vazias na capital. Ruas e calçadas de alguns bairros de São Paulo surpreenderam aí na última segunda-feira pelo silêncio. Mas o metrô lotado não conduzia aí com o início oficial de 2 semanas de severas restrições contra a pandemia. Isso tudo com toque de recolher noturno no estado. Vamos então até a capital paulista acompanhar todos os detalhes sobre esse assunto. Agora com som e imagens direto aqui de capital para a tela do 8 News. Roda. Na maior cidade do país, ruas quase vazias. Nas vias da metrópole, acostumada ao trânsito caótico, onde havia movimento era pequeno, uma cena rara na capital paulista. O estado de São Paulo entrou na fase emergencial, a mais rigorosa, decretada pelo governador João Dória para enfrentar o que ele chamou de momento mais crítico da pandemia do coronavírus, que já deixou quase 280 mil mortos no país, número superado apenas pelos Estados Unidos. Os hospitais do estado mais rico do país se aproximam do colapso. 89% dos leitos de UTI estão ocupados. O governo do estado instituiu o toque de recolher das 8 da noite até às 5 da manhã. Parques e praias ficarão fechados, os escritórios devem funcionar remotamente e as autoridades solicitadas a reduzir as aulas ao mínimo indispensável, entre outras medidas. São necessárias, mas a gente compra e os outros não, porque está tendo festa em tudo quanto é bairro pobre aí, ninguém faz nada. Então a gente está cumprindo a nossa parte e os outros. O brasileiro sente, o único lugar que ele sente dor é no bolso. Então multar quem não estiver com máscara, quem estiver fazendo aglomeração, quem provoca aglomeração. Então aí as medidas não serão eficazes se isto continuar acontecendo impunemente. Então as pessoas estão perdendo emprego, estão sofrendo, estão entrando em depressão, em tristeza por causa de não há necessidade de fechar loja, restaurante e tudo isso. Reprimir as pessoas sem emprego só para manter a vontade de um governador. As regras devem permanecer até 30 de março. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ontem, quarta-feira, que vai zerar o imposto para o leite, reduzir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e também de Serviços, da carne a partir do dia 1º de abril e será em caráter permanente. Também foi anunciada a prorrogação por mais 30 dias da suspensão de corte de gás e água no estado. A medida venceria no próximo dia 30 de março, mas foi estendida até o final do próximo mês. O benefício vale para estabelecimentos com consumo de até 100 metros cúbicos mensais de água e de até 150 metros cúbicos por mês de gás. As medidas foram publicadas no Diário Oficial nesta quinta-feira. E um levantamento feito neste mês pelo Sindicato dos Hospitais de São Paulo revela aí uma mudança no perfil das pessoas infectadas por Covid-19. Mais da metade dos hospitais consultados dizem que os jovens estão sendo mais afetados pela doença agora. Na reportagem a seguir, você terá todos os detalhes sobre esse levantamento. Voltamos então aqui para a capital de São Paulo para entender um pouco mais sobre esse assunto agora na tela do 8 News. Roda. Elisângela tem 37 anos, toma todos os cuidados para evitar a doença. Eu faço álcool toda hora, uso a máscara, a gente vai tentando. Acabo cuidando dos meus avós, então a gente tem que se precaver muito, né? Que agora os jovens estão morrendo. Os hospitais têm recebido cada vez mais pacientes jovens com Covid, muitos em estado grave. E segundo especialistas, eles passam mais tempo internados.
A pessoa de mais idade, em geral, ela é mais preocupada com essa situação. E o jovem, até por ter uma condição física melhor, um sistema imunológico mais ativo, ele talvez retarde um pouquinho a busca na solução. E aí já está numa situação mais grave. Em um levantamento do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, feito com 93 instituições privadas, 91% delas relataram mudança no perfil dos pacientes internados. Quase a metade afirmou que as internações de crianças e adolescentes aumentaram. 54% disseram que diminuiu a faixa etária dos pacientes internados. Vários fatores podem contribuir para o aumento no número de jovens adultos com Covid. As novas variantes do vírus são mais transmissíveis e os mais jovens tendem a circular mais e a participarem de aglomerações, como festas clandestinas. Ainda não se sabe exatamente a repercussão disso em termos de letalidade, mas nós estamos vendo um aumento do número de internações. Junta o comportamento mais agressivo de um vírus com um comportamento mais aberto de algumas pessoas mais jovens, sim, aí um binômio que eu vou chamar aí de binômio letal. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, afirmou hoje que a capital paulista registrou a primeira morte de um paciente com Covid-19 que não conseguiu vaga em uma UTI, que é uma unidade de terapia intensiva. De acordo com o prefeito, a taxa de ocupação das UTIs na capital está atualmente em 88%. Ontem a cidade tinha 395 pessoas aguardando leitos de UTI para Covid-19. Covas afirmou também que a prefeitura deverá anunciar novas medidas de restrição para tentar reduzir aí a pressão sobre o sistema de saúde na capital, entre elas a antecipação de feriados, que aliás esse anúncio foi feito hoje ao meio-dia e foi decretado o seguinte, que a partir do dia 29 de março, quer dizer, a segunda-feira, não dessa semana que começa, da outra, até o dia 2 de abril, quer dizer, durante toda a semana, de segunda a sexta, será feriado aqui na cidade de São Paulo. Ele está antecipando todos os feriados municipais de 2020 e 2021, aliás, e 2022. Portanto, a partir do dia 29 de março até o dia 2 de abril, que é um feriado já, a cidade de São Paulo terá aí 5 dias de feriados consecutivos. É mais uma forma que a prefeitura encontrou para tentar diminuir a circulação de pessoas. Foi determinado também uma mudança no rodízio de carros, que passa a valer já a partir da semana que vem. Esse rodízio não vai mais obedecer àqueles horários normais, das 7 da manhã às 10, depois das 5 às 8. Ele permanecerá das 8 da noite até às 5 da manhã e os outros horários ficam liberados para que as pessoas possam usar os seus carros e não crie aquela aglomeração nos transportes públicos. Nós vamos dar mais detalhes ao longo dos nossos editoriais sobre essa mudança, até porque parte delas começa só na outra semana, tá certo? Agora nós vamos atualizar os números do triste balanço sobre a pandemia com o nosso demonstrativo aqui do país, conforme o último boletim que foi divulgado pelo site oficial do Ministério da Saúde, o Covid-19 Painel Coronavírus Brasil. Ele foi emitido ontem, quarta-feira, dia 17 de março, às 19 horas e 40 minutos. Vamos lá, o número acumulado de casos confirmados da doença é de 11.693.838. O número de vidas perdidas pela doença atingiu, infelizmente, a casa dos 284.775, com 2,4% de letalidade. O saldo positivo ficou aí no número de casos recuperados, que agora é de 10.287.057, o que representa aí cerca de 87,96% do total. São Paulo, que é o epicentro da doença no país, registrou 2.243.868 casos confirmados da doença, com 65.519 óbitos. Vamos conferir também o balanço em alguns outros estados, começando pelo Rio de Janeiro,
onde o número de contaminados chegou a 612.980 e o número de vidas perdidas a 34.586. Em Minas Gerais, 991.732 pessoas foram contaminadas e 21.029, infelizmente, morreram até agora. No Rio Grande do Sul, foram até o momento 763.794 contaminações e 15.819 mortes. Em Rondônia, o número de contaminados pela Covid-19 é até agora de 170.515 e o número de mortos chegou a 3.519. E ontem o mundo ultrapassou aí a assustadora marca dos 121.700.000 casos de Covid-19, de acordo aí com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Agora são 121.788.066 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o planeta. E o número de mortos corresponde aí a 2.691.486. Os Estados Unidos, como a gente vê aí na tabela, lidera esse triste balanço. E o Brasil ocupa a terceira posição no painel, atrás da Índia. Esses dados todos aqui também foram atualizados na noite de ontem. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram o dia de hoje. O 8 News volta em instantes com mais uma rodada de notícias e também com a previsão do tempo. Então, não sai daí, fica com a gente porque a gente volta já já, estou te esperando. Muito bem, estamos de volta com o 8 News e vamos continuar aí com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo, que movimentaram até agora o dia de hoje. Olha só, o prêmio de R$ 38.714.021 do concurso 2.353 da Mega Sena acumulou. Em sorteio realizado em São Paulo, ninguém acertou as 6 dezenas. E nós vamos conferir agora, aqui em nosso telão, quais foram as 6 dezenas sorteadas pela Caixa. Vamos lá. 03, 19, 34, 41, 48 e 53. Por conta disso, o próximo sorteio terá uma premiação máxima de R$ 45 milhões de reais. Um total de R$ 45.966 irá aí para cada um dos 71 bilhetes sortudos que acertaram 5 números e completaram aí a quina. A quadra teve 5.457 apostas que levarão a pequena bagatela de R$ 854,36. O próximo concurso de número 2.354 será realizado agora no sábado, dia 20, com um prêmio estimado em R$ 45 milhões de reais. O evento começará a partir das 8 da noite, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela internet no canal oficial da Caixa no YouTube. Portanto, amigo, se você for apostar, boa sorte. Futebol. A Conmebol divulgou na última segunda-feira o calendário definitivo da Copa América 2021, que será disputada pelas 10 seleções do continente. Sediado por Argentina e Colômbia, apenas a sede de La Plata foi retirada da competição, que vai acontecer do dia 13 ao dia 10 de julho. Claro que, embora o futebol tenha parado em algumas regiões, a FIFA, assim como a CBF, não pararam com suas competições. Confira agora na tela do 8 News, então, todos os detalhes sobre essa nova tabela. Roda. Novo calendário para a Copa América 2021. Nesta segunda-feira, a Conmebol divulgou a programação definitiva da próxima edição do torneio de seleções mais antigo do mundo. A competição vai ser disputada pelas 10 seleções do continente, após a desistência dos convidados Catar e Austrália devido à sobreposição de compromissos na Confederação Asiática de Futebol.
Apesar das saídas, o formato permanecerá inalterado. O evento vai acontecer entre 13 de junho e 10 de julho, um adiamento de 2 dias na data de início do calendário anterior. A competição, que já havia sido suspensa em 2020 devido à pandemia de Covid-19, vai ser sediada pela primeira vez por 2 países, Argentina e Colômbia, com abertura em Buenos Aires e final em Barranquilha. O novo calendário divulgado pela Conmebol retirou a sede argentina de La Plata, deixando o país com 4 sedes, assim como a Colômbia. A estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 14 de junho contra a Venezuela, pela primeira rodada do Grupo B da competição, disputado na Colômbia. Continuando com o nosso editorial, agora é hora da previsão do tempo na edição de hoje do 8 News. Região sudeste do Brasil, muitas nuvens e chuva no litoral sul de São Paulo. No Espírito Santo, chove rápido. Nas demais áreas da região, o sol aparece a partir da tarde e as condições são favoráveis às pancadas de chuva com raios e ventos. No sul de Minas Gerais, a chuva cai com mais força. Agora, nós vamos aí com os dados fornecidos pelo Clima Tempo. Vamos ver como será a sexta-feira em São Paulo e algumas regiões metropolitanas. Vamos lá na tela, começando então pela nossa querida capital. A sexta-feira terá mínima de 21 graus e máxima de 28. Muito parecido com os dias normais dessa semana, começa com sol, uma elevação rápida da temperatura, trazendo aí a formação de nuvens carregadas com fortes chuvas, principalmente no final da tarde e início da noite. Saindo de São Paulo, vamos aí para Mogi das Cruzes. A sexta-feira começa com 20 graus e os termômetros marcarão a máxima de 27 graus. Com uma umidade relativa do ar em 100%, Mogi das Cruzes terá uma manhã quente, com muito sol, e depois à tarde, chuva forte também, como aconteceu quase que todos os outros dias. De Mogi das Cruzes, a gente vai agora até o ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, mínima de 20 e a máxima de 26 graus aí nessa região. Sol pela manhã e também pelo início da tarde, mas para o final da tarde e início da noite, há previsão de chuva forte em toda a região do ABC, não só em São Bernardo do Campo. Nessa cidade, a umidade relativa do ar na sexta-feira gira em torno de 75%. Do ABC, de São Bernardo, a gente vai agora para uma outra cidade, Guarulhos. Guarulhos terá uma sexta-feira de mínima de 20 e máxima de 29, sol pela manhã e chuva forte no período da tarde e início da noite. Umidade relativa do ar na sexta-feira em Guarulhos em torno aí de 76%. Agora a gente vai para uma outra região aí, Osasco, região oeste de São Paulo. Mínima de 22 na sexta e máxima de 29 graus. O sol deve permanecer durante toda a manhã e metade da tarde. Aí sim, as nuvens carregadas que se formaram devem trazer chuva forte para essa região, onde a umidade relativa do ar deve permanecer aí em 72% nesse dia. E de Osasco, a gente então fecha a nossa previsão da sexta-feira com a cidade de Suzano. Mínima de 21, máxima de 27. Sol pela manhã e no período da tarde há previsão de chuva forte e no início da noite também. Tá aí então a previsão do tempo para sexta-feira em algumas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo, claro, aqui a nossa capital. Muito bem, com todas essas notícias iniciais, nós fechamos assim mais um bloco do 8 News. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere o quadro Política em Foco. O comentarista político Eudes Ricardo, da nossa parceira Connect TV, entrevista a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL aqui de São Paulo. Nós voltaremos em instantes com a reta final do 8 News de hoje. Como eu digo sempre, não sai daí, eu estou te esperando. Fica com a gente, eu já volto. Muito bem, estamos de volta e agora é hora de notícia, hora de ficar bem informado. Vamos destacar agora os principais fatos que movimentaram o noticiário no Brasil e no mundo neste dia de hoje, começando pelo seguinte destaque.
o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonatti, enviou os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à Justiça Federal do Distrito Federal, mas manteve o bloqueio de bens do político. Para justificar a decisão, Bonatti disse que apenas os processos deveriam ser remetidos, não medidas cautelares adotadas ao longo das ações, como os bloqueios. O envio dos processos aí cumpre a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ele anulou aí as 2 condenações do ex-presidente em processos da Lava Jato no Paraná e ordenou o envio das 4 ações penais contra Lula para o Distrito Federal. Em despacho, o magistrado que substitui o ex-juiz Sérgio Moro em processos da Operação Lava Jato no Paraná, disse que a decisão de Fachin estava limitada aos atos praticados nas ações penais, inclusive as decisões de recebimento das denúncias. E olha só, se o assunto é política, vamos então agora ao nosso quadro Política em Foco. O comentarista político Eudes Ricardo, da nossa parceira Connect TV, entrevistou a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, aqui de São Paulo. E você confere agora, na íntegra, direto dos estúdios da Connect TV em Osasco, com som e imagens, na tela do 8 News. Acompanhe. Muito boa noite ao nosso querido Gil Latoreira, a todos os telespectadores da TV8 e da Connect TV. Mais uma vez, um grande prazer ter a oportunidade de apresentar este quadro, o Política em Foco, parceria da Connect TV com a TV8. E nossa convidada de hoje é a deputada estadual Janaína Pascoal, que já nos ouve, já está na tela. Muito boa noite, deputada. Boa noite, eu agradeço imensamente o convite e desejo saúde a todos os espectadores que nos acompanham, porque é o que mais a gente precisa, não é? Janaína, eu vou tratá-la dessa maneira, conforme você mesmo me autorizou, me solicitou que fizesse com essa intimidade, mas quero publicamente deixar aqui de forma como cidadão, como jornalista, a admiração que tem pelo seu trabalho, pela sua atuação na Assembleia Legislativa e começar falando de uma postura que a senhora tem tido desde o início do seu mandato, de uma independência que eu chamo de uma independência incômoda, porque em alguns momentos as pessoas a criticam por ser de um lado, e aí uma frase que vá de encontro com alguma crítica, alguma coisa ao governo federal, o outro grupo já a acusa de ser traidora. Como é que a senhora tem administrado esse, que eu chamo de essa independência incômoda nesses 2 primeiros anos de mandato? Então, na verdade, eu estou deputada, né? E na condição de deputada, eu atuo como sempre agi na vida, seja como advogada, seja como professora de direito, que é buscar o que é justo, né? Está sempre reavaliando essa minha própria concepção do que é certo, do que está errado, ouvir todos os lados e apoiar o que eu entendo que é melhor para o maior número de pessoas, criticar, na medida do possível, de forma construtiva, né, e não agressiva, o que eu entendo que é ruim, e isso tem preço, né? Isso tem ônus, porque fatalmente eu desagrado. É muito raro alguém dizer, nossa, eu acho ótimo, concordo. Geralmente as pessoas querem que a gente se alinhe ao presidente ou querem que a gente se alinhe ao governo ou querem que a gente critique tudo que a esquerda defende, né? E essa busca pelo justo foi uma constante na minha vida. Eu lembro uma vez que os alunos do 11, né? Eu sou professora de Direito na USP, estou licenciada agora por causa do mandato, e eles tinham que fazer uma matéria sobre um projeto de lei que endurecia muito
todo o tratamento criminal das drogas, uso, venda, tudo. E eles já tinham entrevistado os outros professores, que eram todos contrários ao projeto. E como eu sou contra a legalização de venda de drogas, eles queriam me ouvir certos de que eu iria defender o projeto. Mas era um projeto maluco, com prisão perpétua. E aí eu falei, não, mas eu sou contrária. Mas como assim, professora? A senhora não é contrária a legalizar? Eu falei, sou. Então por que a senhora não defende esse projeto? Eu falei, porque o projeto é errado, o projeto é ruim, o projeto é injusto. Eu falei, o fato de eu não querer legalizar não significa que eu queira pena de morte, né, para a mesma situação. E no tema do aborto, por exemplo, que eu fui ao Supremo sustentar que não se legalize a prática do aborto, mas eu defendo as hipóteses que a lei tolera, né, como no caso de estupro, no caso de risco de morte para a gestante. Quando eu saí do Supremo, as mulheres que defendem a legalização do aborto gritavam, né, mulher machista, mulher machista. E as mulheres que são da causa pró-vida, que eu me considero também uma defensora da causa pró-vida, elas me chamavam de abortista, porque queriam que eu fosse contrária, inclusive nas hipóteses legais, né? Essas hipóteses extremas. Então, assim, como eu sempre busco o caminho do meio, no sentido do que é mais ponderado, do que contempla todos, né, os fatores, é um modo de ser que incomoda muito. Não é só na política, na vida universitária foi muito pesado, né? A minha existência na universidade era quase como um crime diário, entendeu? Eles não me suportavam, não os alunos, os professores, os meus chefes, entendeu? Então é isso. Mas eu não sei se tem de outra forma, eu não sei, entendeu? Essa sua forma, né, de se expressar tem sempre um modo de falar combativo. Você é brava, deputada? Porque a gente tem a impressão de que você é brava. Então, as pessoas acham que eu sou brava, né? Eu não me acho brava. Eu não me acho brava, eu me acho paciente, mas, assim, eu sou uma pessoa assim também. Se eu vejo que tem alguma coisa muito errada, que eu tento corrigir, que eu tento orientar, né? E aí a gente percebe, eventualmente, que tem má fé. Aí eu fico brava, entendeu? Agora, eu sou contundente. Então, às vezes, a pessoa acha que eu estou brigando, e eu não estou brigando, eu estou só argumentando, entendeu? Eu tenho que melhorar. Ou não, ou tem que continuar, né? Acho que a combatividade, muitas vezes, ela é importante, principalmente para a vida pública. Janaína, vou perguntar agora a respeito desse momento de polarização de governo do Estado e governo federal. Como eu não me lembro de ter visto isso na história do Estado de São Paulo. Eu não me lembro de uma coisa tão polarizada onde qualquer tipo de apoio a uma ação positiva do governo do Estado, ela obrigatoriamente é polarizada pelo governo federal e vice-versa. Isso não tem sido muito saudável para esses tempos de pandemia, para o combate importante da defesa da vida. Como é que a senhora tem enxergado essa treta entre governo federal e governo estadual de uma maneira como nunca havia acontecido? É muito triste, porque, para mim, os dois perderam a mão, entendeu? Os dois, infelizmente, acertando ou errando, caíram no ridículo. Tanto o presidente, que começou, inclusive, a prejudicar São Paulo, né, por ter medo do governador como adversário, por só pensar em 22, né, traindo o que ele prometeu para todos nós na campanha. Não sei se é o caso, mas eu votei nele. Ele falou olhando no meu olho, não foi pela televisão, foi pessoalmente. Janaína, eu não vou querer concorrer à reeleição, essa história de reeleição não foi boa para o país. E assim, ele não só quer concorrer, como ele só se pauta por isso, entendeu? Então, ele infelizmente, perdeu a mão nessa briga com o governador, e o governador, né, começou certo, vamos dizer assim, começou com uma postura
mais positiva, de enfrentamento de uma crise que é real, mas perdeu a mão, entendeu? Não precisava ter uma coletiva todo santo dia, na hora do almoço, não precisava usar esse horário, né, nobre, porque ele passa em todos os canais praticamente, e a gente sabe o tanto que ele gasta de dinheiro com publicidade, né? Não precisava fazer palanque, fazer da doença um palanque diário, entendeu? Então, assim, eu não sei quem ele acha que ele está enganando. Está todo mundo vendo, sabe? Está todo mundo vendo que quando ele diz que a preocupação é a vida, a preocupação é aparecer para se viabilizar para 22. Então, quando os dois, né, transformam o 22 em algo mais importante do que um momento grave como esse, para mim, os dois estão fora. Eu não quero votar nem no governador, nem no presidente em 2022. Usada essa frase, hein? Pesada, é triste. Eu estou triste como cidadã. Agora, de certa maneira, Janaína, você não sente que, de alguma maneira, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, nos últimos 10 dias, perceberam alguns desses erros e deram uma recuada? A gente vê o governo federal, o próprio presidente Bolsonaro, fazendo eventos agora com o uso de máscara, falando que a vacina é o caminho, e por outro lado o governador Dória diminuiu um pouco o tom de guerrilha, um vídeo que ele postou na semana passada nas redes sociais num tom mais tranquilo. Você acha que de alguma maneira tem um caminho um pouquinho melhor para os próximos meses por essa postura, vamos dizer, mais arrefecida dos dois? Pode ser, mas eu acho que eles não aguentam. Eu acho que... Não vai aguentar, vai quebrar o pau daqui a pouco. Eu acho que é mais forte do que eles, entendeu? E eles se pautam muito. Por exemplo, o presidente, ele tem um problema. Ele se pauta muito pelas redes. Se as redes o estão apoiando, se as redes... E o eleitor, vamos dizer assim, raiz do Bolsonaro, é um eleitor que gosta de briga, né? Que gosta de confusão, que gosta que ele faça aquelas bolsonarices, entendeu? E ele se habituou a agir para esse grupo, sem compreender que quando ele age para esse grupo, ele está desagradando um grupo muito maior, está prejudicando o país, inclusive internacionalmente, que esse ponto, né, da nossa situação perante o mundo está me preocupando. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser mal compreendida, mas é honesto. Tanto quanto o problema que nós estamos enfrentando internamente, que é a situação da pandemia. Tá? Então, por exemplo, essa semana o presidente está trocando o ministro da Saúde, inclusive para tentar renovar, para poder ter elementos, para mudar um pouquinho, né? Essa coisa Tá parecendo um pouco aquela troca de técnico de futebol, que não vai mexer tanto assim no time, mas muda o ânimo. É mais ou menos isso que é a impressão que eu tive. Eu acho que ele vai... Mas, assim, infelizmente, os fatos vão fazer com que eles tenham que mudar o comportamento. Porque eu estou acompanhando a pandemia na ponta, conversando com médicos, a situação está muito grave. Então, eu acredito que eles vão precisar, né, por um imperativo dos fatos, mudar comportamento. Tá? Então, ele joga por uma torcida muito pequena, porém barulhenta, e ele acaba desagradando um grupo muito maior que o elegeu, porque eu estou falando do eleitor dele, eu não estou falando do petista, do pissolista, que nunca vai votar nele. Eu estou falando do eleitor dele. E ele gera uma insegurança com relação ao nosso país perante o mundo. Então, eu já venho defendendo há alguns dias, publicamente, já penso isso até antes de ter tornado público, que o presidente troque também o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. Tá? Nem no começo eu penso que o ministro foi o melhor nome. Porém, talvez tenha tido o seu momento quando era governo Trump,
quando o Bolsonaro precisava mudar um pouco, né, também daquele esquerdismo que dominava a política internacional até então. Mas o ministro Araújo não é o nome para este momento que o mundo está vivenciando. Tá? Ele já está prejudicando o país. Nós estamos sem nenhuma credibilidade internacional, né, por força da maneira como o presidente lida com a doença, por força da falta de tato para tratar das questões ambientais. Aí eu não sou uma pessoa que assim, você tem visões, né? O direito ambiental, o ambientalismo, ele tem várias visões. Eu tenho uma visão antropocêntrica do direito ambiental, que é colocar o homem no centro, né? Então, o ambiente não existe pelo ambiente. Ele existe para a gente preservar a vida, sobretudo a vida humana, entendeu? Então, é uma visão mais antropocêntrica. Então, só que, assim, a maneira como o ministro Salles se manifesta, as coisas que o presidente fala, não são feitas da forma apropriada. E isso está tendo um impacto internacional terrível. A maneira como ele mudou o presidente da Petrobras, né, criou uma desconfiança também na seara econômica, inclusive internacional. E quando Ernesto Araújo é chamado a se manifestar, ele se manifesta da maneira bolsonarista, que ele nem é, porque quem conhece Ernesto Araújo de longa data diz que ele só começou a falar essas coisas agora, entendeu? Então, assim, é um negócio tão pitoresco. É muito chato isso, né? E eles estão prejudicando. Então, assim, precisa fazer mudança também nesse ministério, entendeu? Então, assim, bom, eu quero que Bolsonaro, né, aproveite esses 2 anos que faltam para tentar fazer o governo que ele prometeu que ele faria. Ele ainda tem condições, né? Mas eu duvido, porque ele é uma pessoa que insiste no erro. Tem uma dificuldade enorme de enxergar que está errando. E o governador, muito embora tenha um estilo diferente, né, um estilo mais sofisticado, vamos dizer assim, também é uma pessoa autoritária. Também é. Também tem dificuldade de perceber, de sentir mesmo as coisas, né? Ele reage de acordo com a imprensa, se ele está bem avaliado ou mal avaliado. Ele é um homem de marketing, entendeu? Então é mais ou menos assim, está vendendo ou não está vendendo? Então, quem olha também, né, o excesso, vamos dizer assim, o excesso de veracidade, entre aspas, do Bolsonaro e o excesso de não veracidade do Dória, não se agrada nem com um nem com o outro, entendeu? Então, eu realmente não gostaria de votar nem um nem outro em 2022. Janaína Pascoal, a gente está falando muito de mudanças de opinião, de mudanças de comportamento do próprio público, do eleitorado, e tem uma coisa recente, o fato dessa mudança dos rumos dos processos contra o ex-presidente Lula, que o tornam, neste momento, elegível e que parece que jogou fervura nessa fogueira de vaidades relacionadas a 2022. A senhora foi uma das personalidades mais importantes no momento do que foi chamado de golpe contra a ex-presidente Dilma e por outras pessoas do justo impeachment dela. De alguma maneira a senhora se arrepende de ter participado e acha que, de repente, ter continuado o governo Dilma teria sido melhor para o Brasil? Não. A gente não pode ter medo da verdade, entendeu? Aqueles crimes todos foram cometidos. Tem muito mais coisa, né, que sequer veio à tona, mas foram bilhões que foram desviados. A gente conseguiu demonstrar isso por meio do BNDES, por meio da Petrobras, por meio de empréstimos para Angola, para Cuba, para as empresas escolhidas a dedo. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, teria feito tudo de novo. Acho que foi muito importante para o Brasil afastar aquele grupo do poder. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que há décadas PT e PSDB dividem São Paulo. Segunda-feira mesmo teve eleição para a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem uma dobradinha entre PT e PSDB, eles dividem os cargos dentro da Assembleia.
O governador impôs o seu candidato. Como é que impõe? Impõe dizendo que vai punir os deputados que não votarem no candidato do governo, não vai atender a cidade do deputado, entendeu? Não vai aceitar projetos do deputado. É assim. O Dória fala de Brasília, porque o Bolsonaro dá emenda ou não dá emenda para votar no projeto A ou no projeto B, mas aqui em São Paulo não é diferente, entendeu? É pressão, né? E não é porque os deputados exigem, ele é que pressiona. Então ele impôs o candidato dele, e com a força que o governo tem, ele teria condições de fazer o candidato dele sem precisar dos votos do PT. Mas eles vivem numa simbiose, entendeu? Uma simbiose que só quem não sabe... Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Sim, não, estou ouvindo. Pedi só para aumentar um pouquinho meu retorno uma aqui. simbiose, entendeu? Que só quem não percebe é o povo. Então, isso é mais um elemento para não querer votar no Dória. O Dória se elegeu se apresentando como uma pessoa da direita, né? Usou o nome do Bolsonaro, isso aí é fato. Que ele era contra o PT. Ele teve 2 oportunidades de tirar o PT do comando de São Paulo, que foi a primeira eleição e a segunda eleição. Ele não só não tirou, como fez acordo com o PT. Entendeu? Então, assim, votar no PT, jamais, jamais. E no caso dessas ações que favoreceram, né, na verdade foi um julgamento, não foi nem um julgamento, foi uma decisão pessoal do ministro Fachin, né, foi do ministro só, anulando todos os processos em que o ex-presidente tinha sofrido condenações, num recurso que não se prestava para isso, que não tratava desse tema, né, e, sob o ponto de vista jurídico, é uma decisão insustentável. O Ministério Público já recorreu à Procuradoria-Geral da República, eu li o recurso da Procuradoria. Do ponto de vista do direito, o recurso é impecável. Então, eu entendo que se houver algum amor ao direito, né, no Supremo Tribunal Federal, que o Pleno tem que reverter essa decisão. E veja que eu não estou falando de política, tá? Não estou falando de política, estou falando de direito. Sim. Agora, se o direito não imperar e o Lula for candidato, eu não voto nele nem amarrada. Mas eu estou ouvindo vários eleitores do Bolsonaro, vários, dizerem que se ficar Bolsonaro e Lula, votam no Lula. Essa posição que as pessoas têm tido, já falando de 2022, o eleitor mesmo, que está fazendo mais uma vez uma escolha do menos pior ou de quem eu odeio menos. O Bolsonaro já foi eleito muito numa esteira dessa. Se monta um quadro político que parece que isso pode se repetir. Nós não temos nomes para votar por acreditar, nós teremos mais uma vez que votar em quem pode ganhar de quem eu odeio mais, deputada? Olha, é uma situação difícil. Eu acho que o nosso sistema eleitoral favorece esse estado de coisas, porque muitas vezes os caciques fazem acordos entre eles, os caciques nos partidos, não permitem que as pessoas boas, né, boas em todos os sentidos, se candidatem aos cargos mais determinantes, compram e vendem tempo de TV, né, chamam pessoas. É duro, viu? Só quem está dentro. Eu de fora já era contra essa coisa do sistema partidário, entendeu? Do líder do partido dar a legenda ou não dar a legenda. Lembro de pessoas que tentaram se candidatar em outras eleições, me ligando, doutora, na véspera não me deram a legenda. Pessoas boas, que já tinham se aposentado no mundo do direito, que iam fazer um bom trabalho. Então, assim, existe todo um contexto, todo um arcabouço legislativo para que sejam sempre as mesmas, entendeu? Tá? A eleição de São Paulo agora, 2020, foi um exemplo. Nós tivemos que escolher entre Covas e Boulos. Eu não queria votar em nenhum, mas ser obrigada a votar em um, entendeu? Porque senão o que você faz? Deixa branco, vota nulo, deixa que os outros decidam. Mas eu não queria votar nem em um nem no outro, porque eu não entendo que eram propostas de governo
boas. Né? O Covas está demonstrando. Deu mais de 30 milhões para escolas de samba num ano que não teve desfile. Como é que se explica isso? Algum projeto político a encanta nesse momento? A senhora foi tida num determinado momento como possível vice na candidatura de Jair Bolsonaro. Talvez novos convites, coisas similares para uma candidatura a vice ou até para encabeçar uma chapa para o governo do estado ou eventualmente até para o governo federal. Algum projeto a encanta a ponto de ceder aceitar um desafio desse que há 3 anos a senhora preferiu não aceitar e sair candidata a deputada? Eu não sei se eu teria legenda, porque eu sou uma pessoa que assusta, entendeu? Porque eu sou do tipo que não rouba e não deixa roubar. Então, é uma pessoa que assusta, né? Eu gosto de tudo muito certinho, entendeu? Se você sentar comigo para discutir uma ideia, e mesmo que a gente não concorde em tudo, eu consigo trabalhar com você com tranquilidade. Eu sou muito tolerante nas ideias. Mas se tiver alguma safadeza no meio, aí eu não tolero, entendeu? Algum acordo no sentido que não é republicano, eu não tolero. Então, eu não sei se uma pessoa como eu teria legenda, entendeu? Eu fico com medo de alguém querer colocar meu nome para pôr a mão em fundo eleitoral, desviar. Então, eu não gostaria de usar fundo eleitoral, entende? Então, assim, são tantas coisas erradas que acontecem que a gente fica pondo na balança. Vale a pena a gente se candidatar e correr riscos? Né? Porque é muito difícil saber em quem confiar. O próprio presidente Bolsonaro, né, eu acompanhei muito aquele período antes dele se filiar ao PSL. Ele tinha pavor, né? A expressão que ele utilizava, ele e o Bibiano, era de ser vendido no último minuto. Entendeu? Então, por exemplo, ele se filiou num partido que disse que ele ia ser candidato à presidência. Aí, quando acaba o prazo para ele tentar, ele poder ir para outro, o partido não dá mais a legenda. Ele tinha pavor disso. Por que ele tinha esse pavor? Agora é que eu entendo. Porque não é incomum um partido menor vender a legenda para um partido maior. Falar, olha, pagar mesmo, entendeu? Fazer acordo mesmo, vantagem, para ele não ter candidato, ou lançar uma pessoa fraca, que sabidamente não ganha, para favorecer um candidato ruim de um partido grande, entendeu? Entendi. Então, não sei, eu estou avaliando tudo isso ainda. E é interessante ouvir que assim, a senhora não foge a desafio nenhum. Eu sempre gosto desse perfil. Assim, apesar das dificuldades, a gente vê nas frases, nas colocações, sempre uma firmeza importante da gente ver. Que bom se mais políticos tivessem essa firmeza nas suas opiniões, nas suas propostas e na tentativa de sempre de ajudar o Brasil. Eu quero finalizar esse nosso bate-papo agradecendo imensamente sua assessoria, a sua cordialidade no trato desde o início do agendamento dessa entrevista e pedir suas considerações finais. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal. Eu que agradeço, reitero aqui o amor enorme que eu tenho por esse país. Menos, assim, eu não me importo muito em ocupar posições, mas eu quero pessoas boas em todos os cargos de poder, entendeu? Porque eu acho que o nosso país merece, o nosso povo merece. Então, eu trabalhei muito para formar bons quadros, né, na condição de professora, entendeu? E tenho me esforçado muito para que os meus colegas cresçam, para que eles se apaixonem pelo certo, pela coisa pública. Vamos ver, né? Eu acho que todos nós somos instrumentos. Eu jogo muito na mão de Deus, né? Essa orientação. E o que eu falo hoje, aproveitando esse espaço precioso que você está me concedendo, e eu agradeço, para a população, independentemente de gostar de Bolsonaro, de gostar de Dória, de não gostar dos dois,
de detestar político, de me detestar. A gente está vivendo um drama real, tá? Real. Não importa quem acertou, quem errou, isso aí vamos deixar para ver depois. O que importa é que não vai ter leito para todo mundo, tá? Não vai ter leito de UTI para todo mundo. E nessa segunda onda, mais pacientes estão indo para UTI. Então eu peço encarecidamente que acreditem que a doença é real, que a doença é grave. Apesar de algumas pessoas, graças a Deus, terem e não sentirem nada, muitas complicam de verdade. Nessa segunda onda, jovens estão complicando mais rápido. Nós estamos perdendo jovens, né? Eu não estou aqui desmerecendo a vida dos idosos, não é isso, mas quando nós perdemos jovens, nós perdemos futuro, tá? A gente perde os idosos, perde a experiência, perde o conhecimento. Quando perde o jovem, perde o futuro. Então, eu peço encarecidamente, não esperem que tenha fiscalização, que tenha blitz, que o governador vá lá, que o deputado queria aparecer, fechar festinha. Eu não gosto de nada disso, sabe? Essas palhaçadas não me agradam. Mas, assim, não esperem, né? Fiquem nas suas casas. Se não puderem, tem que trabalhar, trabalhem. Tem que pegar transporte público, pegue com máscara, leve o seu loquinho. Entrou no supermercado, passa álcool na mão, passa no carrinho, entendeu? Quanto menos pessoas doentes, mais estrutura para nós atendermos aquelas que vão agravar, né? Os hospitais de ponta do sistema privado já estão lotados, tá? Então, assim, para ter uma ideia, nós imaginávamos contar com os leitos dos hospitais privados para fortalecer o sistema de saúde pública. Está acontecendo o contrário. Os hospitais privados já estão precisando dos leitos públicos. Tá? E o SUS vai atender a todos, não importa se ricos ou pobres. Então, a gente precisa se cuidar, orientar os mais jovens, orientar os bolsonaristas da família, né, os radicais, que não é hora de política, é hora de responsabilidade para que a sociedade volte rapidamente a funcionar, para que todos possam produzir e para que nós possamos poupar o maior número de vidas possível. Se o governador está fazendo palanque, se o presidente está, não importa. Tá? Eu estou acompanhando na ponta, falando com o médico que não tem partido, que não está nem aí para a política, que está pondo a vida em risco, médico, enfermeiro, em nome dessas pessoas e daquelas que estão intubadas e das que vão precisar de equipamento e nós não vamos ter, eu peço que acreditem e sejam responsáveis. Tá bom? Saúde para todos, Deus abençoe. Muito obrigada por esse espaço precioso. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, um prazer. Espero ter a oportunidade de entrevistá-la mais vezes, numa próxima vez que seja de forma presencial. O momento exige esse tipo de distanciamento, esse tipo de cuidado, mas espero ter a oportunidade de, em outras vezes, poder conhecê-la pessoalmente e ter esse bate-papo bacana, com conteúdo forte e importante para que a conscientização da população, conscientização política, conscientização nesse momento de pandemia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, meu anjo. Conte sempre comigo. Fica com Deus. Muito obrigado, amém. Eu volto para os estúdios com Gil Latoreira. Obrigado, Eudes, Ricardo, da nossa parceira Connect TV, e agradecemos também à deputada Janaína Pascoal por disponibilizar aí parte do seu tempo para conceder essa entrevista ao 8 News. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos aí a uma última notícia. O ministro Gilmar Mendes encerrou nesta quarta-feira, dia 17, a tramitação no Supremo Tribunal Federal de um recurso de defesa que pedia a libertação de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Queiroz foi preso em desdobramento das investigações do caso das chamadas rachadinhas no gabinete do senador. Segundo Gilmar Mendes, após a decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça na terça-feira de 16, pela qual foi concedida a liberdade a Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, não há mais o que ser julgado pelo STF. Antes da decisão de Gilmar Mendes,
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu, nesta quarta-feira, o alvará de soltura do casal. Para o ministro, deve prevalecer o entendimento do STJ. Mas em agosto do ano passado, Mendes determinou nesta ação a prisão domiciliar do casal depois do ex-ministro Félix Fischer, do STJ, ter confirmado a prisão. O TJRJ ainda vai avaliar quais medidas cautelares serão fixadas aí para os dois que podem ter que usar tornozeleira eletrônica e serem proibidos de se comunicar com os outros investigados. Queiroz e Márcia são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suposta participação de esquema de rachadinha, confisco de parte dos salários de assessores no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O ex-assessor é apontado como operador desse esquema. Muito bem, mais uma missão cumprida. Com todas essas informações, essa edição do 8 News fica por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e agora que você está muito bem informado, continue aí com a nossa programação. Espero você na próxima edição do 8 News, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Até mais.